Olá! Hoje vamos falar sobre a suspensão da dívida dos estados. Vocês devem ter visto a notícia. Recentemente, no final de semana, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da dívida do estado de São Paulo, depois da Bahia e de outros estados. Em seguida, o próprio presidente Bolsonaro anunciou, dentro de um pacote de ajuda aos estados, a suspensão do pagamento da dívida de todos os estados. Entendemos que essa suspensão é importante, porque nesse modelo econômico insustentável que vivemos, os gastos financeiros têm sido sempre priorizados. Nesse momento de pandemia de coronavírus, é hora de dar prioridade aos gastos de interesse da população, em saúde, educação e pesquisa, assistência social, etc. Pois bem, a Auditoria Cidadã da Dívida tem documentado por décadas diversas ilegitimidades e ilegitimidades nessa dívida dos estados que foi refinanciada pela União no final da década de 90. Aquele refinanciamento significou, na verdade, uma estratégia para acelerar a privatização dos bancos estaduais. E essa privatização influenciou no valor da dívida dos estados. Por quê? Naquela época, o esquema que teve o nome de PROES pegou todo o passivo daqueles bancos e somou a dívida dos estados. Então, aqueles passivos de quem devia para aqueles bancos foram transformados em dívida dos estados e todos nós estamos pagando. E os bancos privados que adquiriram aqueles bancos estaduais privatizados pagaram valores irrisórios e ficaram com todos os prédios, todos os ativos, a carteira de clientes, os créditos a receber, e o passivo foi todo empurrado para o volume da dívida dos estados. O detalhamento de todo esse processo, inclusive desse esquema PROES, conta desse livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que está disponível na Amazon, no formato e-book. Vocês podem acessar. As condições financeiras impostas pela União aos estados foi tão abusiva que os estados já pagaram cerca de 3 vezes todo aquele montante refinanciado, que incluía o passivo dos bancos. E os estados, apesar de já terem pago tudo isso, apesar de já terem perdido seus bancos, apesar de já terem privatizado diversas empresas estaduais para pagar essa dívida, e também foram forçados a aplicar planos de ajuste fiscal nos próprios estados, implantar contrarreformas e etc. Apesar de tudo isso, e apesar de já terem pago cerca de 3 vezes, os estados ainda devem cerca de 5 vezes aquele valor refinanciado e continuam sendo submetidos a programas de refinanciamento e recuperação fiscal. Por isso, apesar da importância dessa suspensão dos pagamentos nesse momento de pandemia de coronavírus, é importante que seja feita uma completa auditoria dessa dívida dos estados com participação social. Caso contrário, quando passar esse período de suspensão, a União pode voltar a cobrar essa dívida, exigindo novos planos de ajuste cada vez mais drástico dos estados, com juros majorados e etc. A auditoria é fundamental, ela tem que ser realizada com participação social, acompanhada da imediata suspensão dos pagamentos, tanto no âmbito dos estados como em âmbito federal, como constou de carta aberta e de petição pública, que aproveitamos a oportunidade para convocar todos vocês para assinarem. Acessem www.auditoriacidadã.org.br. A petição pública está lá. Vamos exigir auditoria já
e suspensão dos pagamentos das dívidas públicas, tanto federal como dos estados e municípios. Um abraço.